Olá, um prazer estar aqui com vocês na Semana Pedagógica. Eu sou Roberta Aquino e vocês vão me ver em mais uma palestra. E nessa palestra eu vou continuar falando sobre o Geniali, mas eu vou falar de uma parte mais avançada do Geniali, da parte das extensões. Queria apresentar para vocês nesta palestra o Sandbox Education. Sandbox Education é foi criado por um grupo de professores espanhóis que fazem gratuitamente, eles fazem por paixão pela tecnologia e pela educação, um conteúdo incrível para professores. E eu quis trazer isso para o Brasil. Eu sou colega deles, amiga deles, me contactei em alguns eventos internacionais e tive o prazer de trazer para vocês essas oportunidades. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, vocês podem explorar o Sandbox Education com CION.ES de Espanha. Aqui vocês vão ver a página de início e vão ver que eles trabalham com o Geniali e com o Canva. O Geniali, eles trabalham desde a parte de desenho, de templates, de modelos específicos, com extensões, que é meu foco aqui, com alguns modelos que eles disponibilizam, jogos, uma parte de matemática super interessante para a criação de itinerários. Do Canva, eles dividem mais por área de atuação e tipo, né? Então, infantil, primária, jogos, robótica, datas especiais, decoração da aula, avaliação e gestão docente. Eles também têm uma parte de formação. Então, se você entender espanhol, quiser usar as legendas do YouTube, eles criaram aqui uma parte de formação, onde tem tutoriais, onde tem webinars. Então, é bem bacana também. Mas vamos lá, vou falar de extensões. Quando você clica aqui em extensões, você vai cair numa página com várias extensões. O que são as extensões? As extensões vão adicionar funcionalidades que nativamente não existem no Geniali. Então, vão permitir com que você faça outras atividades que você não fazia antes. Se você olhar aqui, a gente tem muitas extensões, tá? O trabalho que eu fiz, que quero mostrar para vocês, é que eu traduzi algumas delas para o português. Inclusive, adaptei as moedas, etc. Então, vamos lá. Eu vou deixar disponível para você aqui na trilha. Se você clicar no olhinho, você vai cair exatamente nisso aqui que eu estou mostrando para vocês agora, que é essa coleção com as 7 extensões que eu traduzi para o português, tá bom? Então, esse aqui é o Rafael Rodrigues, ele é um dos fundadores do Sandbox, ele que faz a codificação da maioria das extensões, e eu estou como colaboradora agora e foi responsável pela tradução do português. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui fora da ordem, mas não tem problema, vou mostrar para vocês. Primeira que eu queria mostrar para vocês é essa daqui, do uso do ábaco. O uso do ábaco, eles adaptaram uma extensão que tinha sido feito por um outro grupo que faz extensões, que é o Escape. Inclusive, fica de olho aí dentro da trilha do Geniali, tem uma palestra com a Carolina falando sobre essas extensões, que estão em francês, e eles traduziram isso para o espanhol, e aqui vou mostrar para vocês. Então, aqui é a extensão que simula um ábaco vertical. Como é que vocês vão usar? Se vocês vêm aqui nessa de ábaco, tá vendo que tem esse símbolo aqui de reutilizar o Geniali? Se você clicar, ele vai te mostrar e ele vai salvar uma cópia dentro da tua conta do Geniali. Então, é fundamental que você siga os passos para criar a sua conta do Geniali. Vou parar aqui porque eu não quero fazer uma cópia dele, tá bom? Então, você cria a conta do Geniali, a gente tem um Bitly bem fácil para você, se você olhar lá na aba de presentes, para você fazer a criação. Beleza, então depois que ele criou, ele tá aqui e ele vai te mostrar várias possibilidades, né? Então, ele tem possibilidades, por exemplo, de trabalhar só com unidades e dezenas, unidades, dezenas e centenas, unidades, dezenas, centenas e milhares, né? E daí ele tem várias possibilidades da gente fazer. E aqui é ao contrário, é um outro jogo onde ele apresenta uma quantidade
E daí você tem que completar qual é o número, você tem que responder. Em vez de colocar as continhas, você tem que colocar qual é o número. Deixa eu mostrar para vocês como funciona ela rodando. Se eu for aqui no olhinho, eu consigo ver como que ela funcionaria. O que ele vai fazer, essa extensão? Ela vai trazer números, né? Vai trazer números aleatórios, tá vendo que vai mudando a quantidade aqui, né? E eu tenho que puxar o número de continhas de acordo com o que ele me mostrou ali, né? Então, eu vou puxando as continhas. Essa aqui é a brincadeira aqui. Deixa eu ver, 3, 6, 7, 8, 9. E daí, eu vou aqui em comprovar. E daí, se eu acertei, ele vem o menininho falando que tá jóia. Se eu tivesse errado, ele ia, vamos supor, se eu colocar aqui e eu errar, ele vai falar que foi um erro, tá bom? Então, é assim que funciona a extensão, super fácil. O que eu preciso para usar essa extensão? Preciso essa parte amarela aqui, que é o cérebro da extensão. Aqui, ó, eu tenho este menininho, que é o feedback positivo, quando ele acertou. Se eu quiser trocar, eu posso fazer isso, eu desagrupo isso, tá? Coloco a nova imagem que eu tenho e eu tenho que agrupar com esta variável que chama global on, que é o acerto total. E aqui a mesma coisa, aqui eu tenho a imagem de feedback e daí aqui eu tenho a apresentação do feedback. Então, se eu quiser mudar a imagem, substituo aqui, ó, substituir. Deixa eu mudar meu Geniali para o português, porque ele tá... Espera só um minutinho, que eu vou mudar meu Geniali para o português para ficar mais fácil para vocês, que ele tá em espanhol. E daí, o que ele vai fazer? Ele vai permitir com que eu troque, substitua a imagem, e depois que eu substituir a imagem, deixa eu só mudar aqui para português, né? Não sei porque ele estava em espanhol, mas tudo bem. Então, olha só, aqui, se eu clicar de novo, agora que eu troquei o idioma, e é bom que vocês saibam onde trocar o idioma, né? Lembrando que agora sim tem em português. Então, olha só, aqui onde eu tava aqui tinha o menininho, ó. Se eu clicar no menininho, ó, se eu desagrupar isso aqui, né? Vou desagrupar, eu vou clicar aqui e eu vou substituir. E eu posso trocar por uma imagem que eu tenho, que eu faça a busca aqui. Depois, para funcionar, o que eu tenho que lembrar é de voltar a agrupar. Esse que tá em preto e o menininho eu agrupei, tá bom? E daí vai funcionar. E daí, se eu quiser só exercícios de unidade, eu uso só essa página, apago as outras. Se eu quiser de dezena e unidade, e assim por diante, eu vou apagando as páginas. Então, é super fácil usar. Tá vendo esses que estão em amarelo mais escuro? Eu fui fazendo a tradução do português, mas na verdade, isso é só para ficar como orientação para vocês. Não tem problema, porque isso daí são os códigos, tá? E o código em si não precisa. A outra dica para vocês. Tá vendo que aqui está comprovar? E isso está em espanhol? Como é que eu posso fazer? Eu simplesmente posso colocar aqui uma imagem aqui em cima, tá? Tá vendo? E daí eu posso colocar verificar, tá? Posso colocar verificar aqui e anexar com esse comprovar, que daí vai funcionar também, tá bom? Então, essa é uma das extensões. Outra extensão que eu queria mostrar para você é essa aqui dos Minions, né? Então, ela já tá traduzida, tá? Então, ela tá traduzida aqui para você. Ela tem uma introdução. Se você quiser, você pode refazer essa página aqui. Mas uma coisa bem importante, a única coisa que para o pessoal do Sandbox é importante é que você mantenha os selos e a indicação da fonte que você está usando essas extensões feitas pelo Sandbox Edu. Então, olha só, você mantém aqui e não tem problema, o resto você vai personalizando como você quiser. Então, aqui, o que vai acontecer? Ele vai descrever várias pessoas aleatoriamente, tá?
várias pessoas aleatoriamente e ele vai pedir para você trabalhar a questão da descrição. Então é bem bacana. Ó, vamos ver como que ele funciona. Ó, ele vai pedir para eu dar um play para eu começar. Eu dou um play aqui, né? Eu vou dar um play aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre o que é, como se descreve as pessoas. Esses daqui estão em espanhol, então você pode trocar, tá bom? Não tem problema. E daí ele vai falar, tenta adivinhar, ó, tenta desenhar no seu caderno essa descrição louca. Um jovem baixo, musculoso, que tem pele amarela, cabelo raspado, enrolado, sua cara estreita e blá, blá, blá. Olha lá, ele vai, tá vendo que ele vai mudando? Ele trabalha com aleatoriedade, tá bom? Então, ele vai mostrando aqui para você. Depois de você fazer aqui, também você pode incorporar, isso é uma ideia, se você quiser fazer, você usa ou não, de incorporar um formulário que ele vai fazendo a descrição do personagem, né? Então, você vai clicar aqui no botão para carregar um personagem, e daí eu tenho que fazer a descrição dentro de um formulário. Claro que podia ser no meu caderno também, podia ser oral. Então, são várias possibilidades. Sempre aqui com personagens dos Minions, tá bom? Então, são várias possibilidades de jogos. Bem bacana também. Daí, a gente tem uma outra, que é essa aqui do Cryptex, que, na verdade, vai criar vários cadeados para a gente fazer aqueles escape rooms. Então, bem bacana também essa do Cryptex. Aqui ele vai explicar como é que funciona. Aqui ele tem os modelos de cadeado, tá? Ele tem os modelos de cadeado. Você tem um tutorial, como ele tá em inglês. É só você colocar, mas ele tá no YouTube. Você pode colocar a legenda em português. Se vocês não souberem como fazer isso, eu explico daqui a pouco. Vamos ver aqui, ó, como é que eu faço para habilitar a legenda. Eu venho aqui, eu vou clicar e olha só, ele vai começar. Esse é o Rafael. A gente vai colocar aqui a legenda e daí eu vou colocar aqui, ó, traduzir automaticamente e daí eu vou procurar aqui, ó, o português, tá bom? Normalmente os espanhóis falam super rápido, tá? Olha lá. Como funciona. Una vez hemos reutilizado nuestra plantilla, já tá em português, tá bom? Beleza. Então a gente tem o tutorial também e tem vários tipos de cadeados. A gente tem cadeados alfabéticos. A gente tem cadeados alfanuméricos, que combinam letras e números, cadeados só numéricos. Então, a gente pode fazer vários breakouts. E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai só setar qual que é a senha de acordo com o que está explicado no tutorial. Então, bem bacana para fazer estratégias de gamificação e escape rooms, tá bom? Essa aqui de tempos é bem legal e eu usei agora no final do ano até para fazer o presente da Moonshot. O que ela vai fazer? Ela vai controlar, ela vai permitir que você faça um Geniale com um montão de conteúdo ali e que depois esse conteúdo e essa interação só seja disponível a partir de uma determinada data. Então, ali a brincadeira no final do ano foi fazer um calendário de advento que não sei quanto que é conhecido no Brasil, mas é muito usado no exterior, em que você vai contando os dias. E a gente fez na conta da Moonshot um calendário do advento que, de acordo com os dias marcados, ia liberando um prêmio para os nossos seguidores, né? Então, eu usei esta extensão. Ela é bem bacana também. Aqui sempre é o cérebro, não posso apagar, né? E daí eu tenho uma que vai deixar visível o elemento, e daí eu posso definir quais os dias e quais os horários, tá bom? E olha só, como foi feito em espanhol, eu coloquei aqui uma colinha para vocês quais são os códigos dos dias. Segunda é lunes, então é o L. Terça é martes, então é o M. Quarta é miércoles, mas se abrevia com o X. Quinta é jueves, se abrevia com o J. Sexta é viernes, com o V. Sábado e domingo, normal, tá bom?
E também eu posso falar, ó, quando ele fica visível, este amarelinho, e quando ele fica oculto. Então, eu posso mostrar e esconder de acordo com a minha vontade. E olha só, aqui dentro eu vou definir, então, qual é o dia da semana, qual é o horário de início, o horário de final, a probabilidade deste elemento aparecer, porque eles fazem até isso, pode aparecer ou pode não aparecer. Aqui embaixo, outra regra, quais outros dias da semana, quando ele aparece e quando ele desaparece. E aqui, ao contrário, quando o elemento é oculto. Então, é super simples de fazer. Vou dar um exemplo aqui, ó. O elemento visível, eu vou pegar o elemento, pensa que essa bolinha aqui era o elemento, tá? Eu vou colocar o elemento, vou colocar esse símbolo de relógio e vou colocar a minha regra, tá? E depois eu vou colocar a outra regra aqui. Então, pessoal, vou mostrar para vocês um exemplo aqui, um exemplo que eu fiz na minha conta pessoal, não na minha conta da Moonshot, mas foi igual esse presente da Moonshot, tá? Eu fiz um calendário e olha só, em cada dia do dia 2, né? Ó, olha aqui, ó. Se você olhar ele ficava assim, o calendário que eu dei de presente para os meus amigos innovators. Tinha um presente no dia 8, no dia 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tá bom? O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, olha lá. Então, eu coloquei, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Esse aqui era para liberar no dia 9. Então, eu fiz 2022, dia 12, 9, meia-noite, tá? O T de timing, meia-noite. Um segundo depois da meia-noite. Esse aqui era no dia 13, então 2022, 12, 23. Foi só isso que eu fiz. Então, se você olhar aqui, eu trouxe o cérebro, ele não aparece, e eu trouxe as coisinhas da regra e o reloginho, tá vendo? E daí, o que eu fiz? Eu agrupei a interação com estes elementos, tá bom? Bom, então esse é o Tempos, bem bacana também. Esse aqui é um de agrupamento e esse é bem bacana para os pequenininhos, tá? Então, esse é bem bacana para os pequenininhos, né? E o que ele vai fazer? Ele vai agrupar elementos, então eu tenho que fazer agrupamentos. Vou mostrar para vocês como vai funcionar. Olha só. Então, vamos ver. Réptil com réptil. Beleza, ele sumiu. Agora eu vou mamífero. Ó, mamífero com mamífero, ele sumiu. Agora eu vou peixe. Ah, tinha mais um mamífero, por isso que ele não deixou. Então, vamos lá. Réptil com réptil, sumiu. Mamífero com mamífero e mamífero, sumiu. Peixe com peixe, sumiu. Ave com ave, sumiu. Muito bem. Essa é outra ideia e outra versão do mesmo jogo. Aqui você tem que separar não por classe de animais, mas por tipo, por grupos de palavras. Então, substantivos, adjetivos, verbos, etc. Então, vamos lá. Eu vou clicar cantar, sair e saltar. São verbos, eles desapareceram. Agora eu vou falar alto, rápido e elegante e mesa, tá errado. Então, rápido, alto, elegante e bonito, tão certo. Brasília, cachorro e mesa, tá certo. Tá vendo? E daí faz desafio superado. Bom, esse aqui é a mesma brincadeira de fazer os grupos, mas eu tenho que somar o número 8 e tem que ser do mesmo tipo, tá? Então, Joaninha, eu tenho 6 Joaninhas mais 2, então Joaninha com Joaninha, acertei. Abelhinha com abelhinha, acertei. O que acontece? Essa abelhinha é sozinha, se eu tivesse juntado com a outra abelhinha não ia dar. Agora aqui, olha que legal. Os besouros, do mesmo tipo, mas se eu não somar 8, ó,
vai falar que tá errado. Então, eu vou ter que somar esse besouro com esse e esse com esse para dar certo. Mesma coisa as mosquinhas. Aqui eu tenho 3, 6. Então, 6, 7, 8. Deu certo? Aqui as mosquinhas eu tenho 7 com mais uma 8 e as borboletas, tá bom? Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer outros em outros lugares, tá bom? A ideia aqui, neste outro, é criar grupo de 8, mas de qualquer combinação, não tem que ser do mesmo. Então, eu posso fazer 4, 5, 6, 7, 8, deu certo? 8, deu certo. Eu posso fazer 5 e 3, deu certo. 5 e 3, deu certo. Só que sobrou esses daqui. Se eu gerar de novo, ele vai gerar outras possibilidades. Esse próximo vai selecionar um número que equivale a 10 e eu posso combinar quanto eu quiser. Então, vamos pensar. 1 com 2, 3, com 3, 6, com 3, 9, 10. Tá certo? Beleza? Entendeu? 6 com 4, 10. Beleza, tá certo. 10, tá certo. 5 com 5, tá certo. 6 com 6, tá certo. E daí eu terminei, tá? Aqui depois fica um tutorial para vocês e o vídeo em espanhol. Então, várias possibilidades e vocês podem trocar o quanto vocês quiserem. Daí a gente tem o Helpic, que é uma extensão bem nova, que traz apoios visuais. Então, é bem legal para os pequenos e bem legal também para a questão de acessibilidade, porque ele vai trazer os princípios do DUA, tá? Então, aqui dentro tem o exemplo de uso, tem o passo a passo, tem o tutorial e tem os elementos, tá bom? Alguns elementos de uso. Vou mostrar para vocês como funciona. Então, aqui eu vou ter um porquinho e eu tenho que colocar o número de moedas. Tá vendo que esse número é aleatório? Então, eu tenho as moedinhas aqui, eu já coloquei em real e eu vou ter colocando as moedas. À medida que eu vou colocando, tá vendo que aparece o número aqui como apoio visual? Tá vendo? Olha lá. 5 moedas. E daí ele falou muito bem. E daí eu vou pro próximo, tá? Esse aqui é outro tipo de jogo. Ele vai gerar somas aleatórias, tá? Então, se eu trocar aqui, ele vai gerar outras somas. E a ideia aqui é eu fazer a soma e trazer o acompanhamento visual. E daí ele vai falando para mim. Daí eu vou reiniciar, eu vou trocar. Esse trocar não tá funcionando aqui, eu verifico para vocês e depois eu mando para vocês certinho, tá? E aqui ele vai fazendo uma explicação, eu já traduzi essa explicação e daí tem o tutorial dele. E finalmente, esse último que é bem bacana mesmo, que é o de geração de aleatoriedade. Então, esse aqui a gente vai poder trazer 5 moedas, tá vendo? Que nem aquele outro que a gente tinha aquela hora, tá? 4, 5, eu já pus as moedas em real. Ele vai falar se tá certo, se eu tivesse trazido 6 e verificasse, ele ia falar que tá errado e ele voltava. Ele também tem esse aqui já é um número fixo, tá vendo? Que é 5. Agora, esse aqui é o da aleatoriedade. Esse aqui é uma moeda, verifiquei, tá certo. Se eu vou fazer uma nova moeda, agora ele vai fazer, mudou o número e agora eu tenho que colocar aqui 4, tá? Então, verifiquei, beleza. Esse daqui, ele é ponderado, porque na verdade, tá vendo que eu tenho as moedas de vários valores? Então, eu tenho que somar 2. Eu posso somar 2 com uma moeda de 1, uma moeda de 50 e outra de 50. Ele vai verificar, tá? Mas eu também poderia somar de outra maneira. 2 moedas de 25, uma moeda de 50 e uma moeda de 1. Vai verificar, tá vendo que também tá certo. Então, tem vários exemplos de atividades que ele vai te mostrar aqui. Isso é bem bacana. Ó, aqui, contar elementos. Então, eu quero um braço e um braço, tá bom? Então, eu vou comprovar, tá certo.
que é igual a 2, ele já vai mostrando a soma. Se eu fizer assim, ele vai mudar. Então, eu tenho que colocar 3 braços e 5 braços. Tá vendo? Tem que ter 5 braços aqui. E daí eu vou comprovar. Tá vendo? Não! Por que não, meu Deus? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se agora foi, que tem que estar dentro do monstrinho. Comprovar. Aí eu acertei, tá bom? Daí eu posso também ter esse daqui da balança. Então eu tenho que dar 144 gramas, né? Então, gramos. Então eu tenho que colocar aqui, ó, 140. E daí eu vou colocar 1, 2, 3, 4. E eu vou comprovar, tá vendo? E eu acertei. Daí, eu posso ter aqui as somas, criar as somas até chegar aos 2 quilos. Então, eu posso colocar 1 quilo mais 1 quilo e eu posso comprovar. Mas eu podia colocar aqui, ó, 1 quilo, 500 e 100, tá? Comprovar, eu vou ter acertado. Mas, se eu quiser fazer a soma de outra maneira, eu posso colocar 500 mais 500 mais 500 e mais 100, né? E eu vou verificar agora, tá vendo? Então, várias formas de fazer. Aqui, ele te mostra como são os elementos, então ele vai explicando quais as novidades na nova versão. Ele vai trazer algumas inspirações. Esse aqui é outro exemplo que a gente pode fazer. São todos arrastáveis. Eu vou lá, coloco o punho, coloco o ombro, coloco o cotovelo, o quadril, o joelho e assim por diante. Daí eu vou verificar, tá bom? Outros jogos. Eu posso fazer com mapas, arrastar e colocar no lugar certo. Outro, eu posso arrastar as unidades e colocar no lugar certo. Eu posso colocar as notas no lugar certo. Eu posso colocar cada um das regiões no lugar certo. Então, são várias possibilidades de jogos e ideias de jogos que você tem aqui. Tá? Mesma coisa. Esse aqui, ó, dá para cada herói aquilo que ele pede. Ele pede 81 e 19. Então, você vai juntando e somando as coisas. Então, são vários, né? Vários. E, na verdade, isso aqui são vários elementos que a gente tem aqui. Então, vale a pena vocês verem os tutoriais, tá? E aqui também são os elementos. Então, aqui são os objetos. Aqui o lugar onde o objeto tem que ser colocado. Então, aqui é o porquinho, aqui é a moeda. Aqui se ele liga e se ele desliga, né? Aqui mais objetos, aqui o começar, o recomeçar, o verificar, o reassignar, o ajuda. Então, aqui são os de feedback. Então, você vai entendendo como funciona cada um dos elementos. Mas o truque você colocou a imagem, você tem que agrupar esse quadradinho que é o cérebro junto com a imagem para que ele funcione, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que se divirtam bastante com essas extensões incríveis. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.